Meus irmãos, é, quando Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, ele fala isso com muita propriedade e profundidade, né? E assim, quem tem hoje, né, Jesus no coração, uma fé autêntica, viva e verdadeira, pode experimentar um pouco daquilo que ele está dizendo naquela carta. Porque nós vivemos hoje dias tão difíceis, de provação, de dificuldade, de limitações econômicas, relacionais, também de trabalho, religioso, né? A gente está aí meio que proibido de reunir com os irmãos para juntos podermos celebrar o nome do Senhor. Há restrições aí realmente que limitam as nossas relações, vamos assim dizer, de comunhão com Jesus. E são tempos de fato difíceis. Mas quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, sempre vai estar trazendo a lembrança, a memória, aquilo que traz alegria, aquilo que traz felicidade. Cada vez mais difícil que as coisas estejam, mais a nossa fé se firma, mais isso traz para nós convicção e firmeza, né? De caminhada com esse Jesus e assim a gente poder superar todas as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos. E nós vamos ter uma palavra de oração antes da gente meditar na palavra do Senhor. Nós vamos pensar hoje nesse tema: quem é você para não ser feliz? O texto é Atos, capítulo 17, versículo de número 28. É um texto fantástico, é um versículo que de fato traz a razão da nossa existência, o motivo pelo qual estamos aqui e a missão para a qual fomos chamados, né, a viver nessa dinâmica que estamos inseridos. Ainda que tenha dificuldades, ainda que estamos vivendo um outro tempo, podemos assim dizer. Do início do ano para cá, nós estamos vivendo um outro momento que eu não tinha vivido particularmente há 50 anos, né? Então, assim, eu sei que outras pessoas viveram outras experiências, mas o que eu quero trazer para nós é que nós estamos vivendo um tempo diferente e que, independente do tempo diferente que vivemos, o nosso objetivo de existir, a nossa finalidade não mudou, né? Por aquilo que Deus de fato é e proporciona para nós. Então, Atos capítulo 17, verso de número 28, o texto da palavra diz o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha só, nós vivemos no Senhor, movemos no Senhor, existimos no Senhor e dele também nós somos uma geração. Aí me faz lembrar aqui do que Pedro diz, que somos raça eleita, sacerdócio real, né? Nação santa, povo chamado por Deus, de propriedade exclusiva dele. Somos também dele uma geração. Vamos para a nossa reflexão, queridos. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo ultimamente, tem trazido tanta confusão para a nossa cabeça, né? Tantas informações desencontradas, tantas notícias falsas, que a gente já tem dificuldade de diferenciar o que é verdade, o que é mentira, o que é falso, o que é verdadeiro. Temos dificuldade de acreditar, né, naquilo que está sendo dito, no que muitas pessoas falam. Tem sido um desafio muito grande. Aquilo que era há pouco tempo atrás já não é mais, já coloca em dúvida, em xeque. Os noticiários estão aí, enfim, trazendo uma série de dificuldades de entendimento. E assim, a gente tem dificuldade, irmãos, de
voltar às vezes, ou lembrar do motivo, da razão, da origem nossa, a finalidade para a qual existimos, diante de tantas informações que estamos vivenciando nos últimos dias. E aí a pergunta é: qual é a origem da vida? De onde viemos? Quem somos? Por que estamos aqui? Para onde estamos indo? Né? Para onde estamos indo? Estas são as grandes perguntas e questões filosóficas que afligem o ser humano nos dias atuais. Os filósofos, né, perguntam qual a origem da vida, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Há pessoas que perdem exatamente a perspectiva dessas respostas e também perde o prazer de viver, perde a alegria, perde o sentido, né? Não tem perspectiva e a esperança de seguir na sua trajetória, tá certo? Então, muitos acreditam que o ser humano, assim como os outros seres, né, é resultado de um processo seletivo, natural, evolutivo, em que a origem de tudo o que temos hoje é resultado das mudanças que ocorrem na natureza. Ou seja, a teoria da evolução. Há quem defina e quem diga por aí que o ser humano não foi criado, né? Ou as coisas existentes nesse mundo, elas não foram criadas. Não existe um Deus ou alguém que de fato constituiu e projetou tudo isso. É um processo natural das mudanças da natureza, do universo, que elas vão se evoluindo e as coisas vão acontecendo. Tem gente que acredita por aí. Quando acredita nessa perspectiva, nesse princípio, nesse conceito, elas não têm fundamento e não têm base para a resposta da razão da sua existência. Porque assim como ela hoje é o que é por um processo evolutivo natural, ela pode deixar de ser a qualquer momento e ser outra coisa qualquer. E aí, assim, acaba não tendo resposta para a sua para sua angústia, para sua situação, né? Agora eu e muitos outros seres humanos acreditam que forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes. Ou seja, nós aqui que estamos conectados, eu acredito que todos nós temos a certeza e a convicção de que existe um Deus que criou todas as coisas, que domina sobre elas, que traz para nós o sentido da vida, da nossa existência, de sermos seres humanos, de pensarmos, de agirmos e de submeter, por sinal, a nossa vida ao governo desse Senhor que criou todas as coisas. Né? Nesse entendimento, não houve nenhum processo evolutivo e as espécies são imutáveis, ou seja, Deus criou todas as coisas como são, inclusive o ser humano. Eu e você, a espécie humana, né, está constituída por Deus desde o princípio para pensar, agir e glorificar o nome do Senhor. Pelo menos essa é a finalidade para a qual nós existimos. Né? E aí vem a pergunta: você tem a convicção de que sua origem está em Deus? Se esta é a sua convicção, então você está aqui nesse mundo, nesta hora, neste dia, para glorificar a Deus. E glorificar a Deus implica em ter prazer e alegria em obedecer aos princípios das Escrituras Sagradas. Deu para entender aí? Sendo a sua convicção, né, de que a sua origem está em Deus, você está aqui neste mundo com um objetivo. Você foi feito para glorificar a Deus. Aí você diz, mas o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus implica, ou seja, tem aí um peso, cabe a nós uma implicação em ter prazer, em ter alegria,
não é? Em ter felicidade de obedecer o que as Escrituras ou o que a palavra de Deus diz para nós. E isso é sentido da vida e grande motivo de felicidade. Se eu entendo claramente qual é a finalidade da minha existência, e quando eu harmonizo a vontade que eu tenho com aquilo que as Escrituras diz, e essa vontade ela é de obedecer a palavra do Senhor e agir como ela me diz, isso me traz alegria, felicidade e prazer e realização em tudo aquilo que eu faço na minha existência. Para além disso, ou seja, se esse é o sentido da vida e grande motivo para a felicidade, vai além. Você está indo para a bem-aventurança preparada por Deus. Ou seja, ainda que você tenha alegria, ainda que você tenha felicidade neste mundo, nós vivemos no contexto de contradição, de problemas, de adversidade, de sofrimento, de dor, de luta, de limitações. Mas vai além disso. A finalidade e o propósito de Deus, de você existir, é glorificar a Deus e o que a gente venha fazer seja para o louvor da sua glória, mas apenas começa aqui, enquanto nós estamos vivendo. Porque há um objetivo para além disso, que é a gente viver eternamente, em plena felicidade. Que maravilha, irmãos! Que motivo e que razão da nossa existência é esta? Não existe outro maior. Deus me criou, Deus te criou para o louvor da glória dele. Você está indo para a bem-aventurança preparada por Deus. Você está indo, caminhando para a eternidade junto do Senhor. A gente já está respondendo aí as perguntas: para que existimos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Essas perguntas aí nós estamos, em outras palavras, respondendo nesse momento. Então você está para além do motivo para o qual você foi criado. Você foi ainda estabelecido por Deus, chamado por Deus para viver a eternidade sem nenhum sofrimento. A verdadeira felicidade está pautada, preste atenção nessa frase. A verdadeira felicidade está pautada na convicção, na certeza de sermos criados por Deus para um propósito sublime. Eu e você somos criaturas de Deus, chamados para glorificar, para exaltar e para bendizer o Deus que está conosco em todo o tempo. Não somos seres à derivas, flutuando no tempo e no espaço. Nós temos uma finalidade, nós temos um objetivo, nós temos um foco da nossa razão da existência. Nós não estamos aí na ideia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, de qualquer jeito tá bom, não vamos fazer nada, ou forçar a barra para fazer absolutamente nada diferente, porque do jeito que está, tá tudo bem. Não é assim. Nós fomos criados com propósito para glorificar e exaltar o nome do Deus soberano. Portanto, não somos seres à deriva, flutuando no tempo e no espaço. Não somos como a palha que o vento dispersa. Não somos uma folha solta ao vento. Podemos até ser guiados pelo vento do Espírito. Mas quando o Espírito Santo nos guia, ele nos guia para a glória de Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aqui me faz lembrar de uma experiência minha muito emblemática, quando eu estava no conselho da igreja, né, lá em Fortaleza, antes de eu ir para o seminário. Eu trabalhava para aquela igreja já, e um dos presbíteros me perguntou assim: você quer ir para o seminário para ser pastor dessa igreja? E eu olhei para ele e me lembrei desse versículo, quando Jesus diz para Nicodemos: o vento sopra onde quer
não sabe de onde vem nem para onde vai, apenas ouve a sua voz. Assim é aquele que é nascido do Espírito, porque aquele que é nascido do Espírito, ele vai na condução do Espírito, mas a finalidade é para a glória de Deus. Né? Temos exatamente um propósito, uma finalidade, um objetivo de aqui estar. Por isso que o apóstolo Paulo, em outro momento, quando ele escreve, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Isso é algo que nós precisamos estar cada dia convicto e tendo o nosso objetivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, você tem algo que pode fazer você feliz. Você tem algo dentro de você, marcado pelo Espírito Santo da promessa, carimbado como propriedade exclusiva de Deus, dizendo que você pode ser feliz. Não somos uma folha solta ao vento, sem direcionamento. A sua vida tem um propósito. Como a irmã mesma colocou aqui, a irmã Juliana, fomos criados com um propósito elevado e sublime, um propósito diferenciado, um propósito estabelecido na eternidade pela Trindade Santa, uma criação com finalidade definida. Você faz parte da raça eleita de Deus, portanto, pode ser feliz. Você faz parte do povo chamado, eleito, né, por Deus. Você é sacerdote real. Nós somos nação santa, o povo de Deus, com o propósito de glorificar, de exaltar, de proclamar, de celebrar, de enaltecer, de aclamar esse Deus que nos criou. Nós fomos criados para o louvor da glória desse Deus. Meu irmão, minha irmã, você é propriedade exclusiva do Deus vivo. Portanto, o nosso trabalho aqui é glorificar, é servir ao Deus vivo, que nos chamou, que nos elegeu, que nos restaurou, que nos separou para uma vida de glorificação ao nome desse Deus. Então, há um propósito, há uma razão, há uma finalidade da sua existência. E isso traz felicidade. Quando nos deleitamos no Senhor, quando descansamos no Senhor, quando obedecemos o Senhor, Deus se alegra com aquilo que fazemos e nós ficamos felizes. Porque Deus derrama sobre nós a sua paz, a sua alegria, né? A sua identificação de que somos filhos dele, de que estamos agradando a ele, de que estamos servindo a ele com o propósito de que o nome do Senhor seja glorificado. Somos a nação santa, somos o povo de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Temos motivos para sermos felizes, para celebrar, para adorar. Viemos de Deus. Nós não somos resultado de uma evolução, de uma mutação, de uma metamorfose natural. Existe alguém que nos projetou, que pensou, que criou, que trouxe à existência a nós. Viemos de Deus. Além disso, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e somos de Deus. Somos de Deus. E também nós fomos colocados aqui neste mundo para viver apenas por um tempo aqui, nesse contexto, nessa realidade. Mas nós voltaremos para estar diante de Deus. Um dia, nós voltaremos, os seres humanos, chamados por Jesus, transformados pelo seu poder, pelo Evangelho, pelo seu amor, teremos um relacionamento assim como Adão e Eva tiveram antes de pecar. Eles dois eram felizes, plenamente felizes, porque não tinham pecado.
Vivemos nesse mundo, nessa trajetória de retorno à presença plena de Deus na eternidade, né? Então, somos de Deus e voltaremos para Deus. Ele é a fonte da nossa vida e o nosso destino. Então, temos um endereço certo, temos um alvo definido. Chegaremos um dia nessa eternidade diante do Senhor para adorá-lo e celebrar plenamente a vida que ele nos deu. Ele é a nossa fonte de vida e o nosso destino. Ou seja, nós saímos dele, nós fomos gerados desse Deus e o nosso destino final é voltarmos para ele. Nele vivemos e existimos, diz o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos. O patriarca Jó, certa vez, ele disse: em sua mão, ou seja, na mão de Deus, está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Então, o universo não está à deriva. A sua vida não está à deriva. Deus está no comando dela. Dele, de Deus, vem o verdadeiro sentido da vida. Ele é a fonte de alegria plena, paz verdadeira, amor inconfundível. Se você permitir que Deus domine e governe sobre sua vida, você tem sim motivo para ser feliz. Você tem sim motivo para ser feliz. Nele está a origem do tempo e de todas as coisas. Deus é eterno e ele é o criador de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas vieram a existir por ele, por Jesus e por meio dele. E nada do que existe foi feito sem ele. Então ele é a origem de todas as coisas. É dele que nasce, que surge todas as coisas, inclusive a mim e a você. Por isso nós celebramos, por isso nós entendemos o quanto esse Deus é digno de ser adorado, de ser exaltado e de ser bendito. O sentido da própria vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. E nesse sentido de conhecer a Deus e a Jesus Cristo, consiste a nossa maior e mais completa felicidade. Meus irmãos, meus queridos, que estão aqui acompanhando esta live, a nossa alegria e a nossa razão da existência é algo que de fato nos dá coragem para seguir a nossa caminhada, mesmo em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanto luto que estamos passando nos últimos dias. Porque quando entendemos e quando aceitamos para onde vamos, de quem nós somos, a nossa origem, o nosso coração se enche de esperança e de paz. A nossa fé é fortalecida, porque há coerência de tudo aquilo que as Escrituras diz acerca da vida e da finalidade da nossa existência. Nós estamos firmados, pautados nos ensinamentos ensinados por Jesus e pela sua palavra toda, quando temos acesso e podemos compreender o que ela traz para nós. Eu quero desejar para você uma vida de plena paz. Eu quero desejar para você vitória diante das lutas que você enfrenta. E qualquer confusão, qualquer dúvida, qualquer dificuldade do nosso dia a dia que porventura você tenha, lembra do sacrifício de Jesus, lembra da sua origem, lembra do propósito para o qual Deus te chamou e celebre a esse Jesus que é digno de glória, de honra e de adoração. Eu sei que tem momentos que a gente meio que desnorteia o nosso objetivo e o nosso foco. Mas quando isso acontecer, porque
Aconteceu com homens chamados por Deus, que homens inspirados por Deus falaram, profetizaram, né, a palavra do Senhor, como por exemplo Jeremias. Jeremias, num determinado momento da sua vida de sofrimento e de dificuldade, ele disse, ele escreveu no seu livro de Lamentações, dizendo assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Às vezes, de fato, diante de tanto sofrimento, diante de tanta dificuldade, a gente perde o norte. Mas é bom fazer um exercício e dizer ao Senhor: Senhor, traz a mim a lembrança, a esperança de quem tu és e de quem eu sou, e para o objetivo para o qual eu fui criado e chamado. Eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado para proclamar as virtudes daquele que vos chamou para a sua glória. E que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua casa, e que se alguma coisa te perturba, te tira o sono, descansa no Senhor. Essa foi a mensagem que nós ministramos na terça-feira passada. Descansa em Deus, espera pelo Senhor. Ele é o Senhor da tua vida, ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ande de cabeça erguida pensando no que Jesus trouxe para o seu coração. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.